Olá, meu nome é João Vitor Rezende Fonseca e esse é meu projeto de iniciação científica, que leva o nome de Microscopia ótica para além do que pode ser visto, detecção automática de glomérulos com podostopatia. Para isso, devemos antes entender o que são os podócitos e as podostopatias. Os podócitos são células que emitem projeções, os pedicelos, que participam do processo de filtração no rim, junto com a membrana basal glomerular e as células endoteliais, retendo moléculas. As podostopatias, então, são doenças que acometem essas estruturas em um processo de desestruturação desses pedicelos. São divididas em 4 tipos: esclerose mesangial difusa, doença de lesão mínima, glomerulosclerose segmentar e focal e glomerulopatia colapsante. Escolhemos trabalhar com as duas doenças destacadas em negrito por serem mais adequadas ao modelo que buscamos formular, além de sua maior incidência. Histologicamente, a doença de lesão mínima é caracterizada por poucas alterações, sendo por isso necessário o uso de microscópio eletrônico para sua avaliação. Já a GESF é caracterizada pela presença de regiões de escleroses, sem acometer o glomérulo por inteiro. O estudo começa, primeiramente, com o problema da visualização dos podócitos, ao passo que os podócitos e pedicelos são pouco representados na microscopia óptica, sendo assim suas estruturas mais evidentes na microscopia eletrônica. Essa diferença se dá por conta das diferentes resoluções das diferentes formas de visualização. Essas diferentes resoluções se devem à natureza dos microscópios. A resolução depende, dentre outros fatores, do comprimento de onda da fonte utilizada. Enquanto a microscopia óptica se utiliza da luz visível, com comprimento de onda variando entre 380 nm até 750 nm, o microscópio eletrônico se utiliza do comportamento ondulatório do elétron, que tem comprimento de onda por volta de 1 nanômetro, permitindo assim uma resolução de até 0,1 nanômetros. Dessa forma, para descobrirmos se os pedicelos são representados na microscopia óptica, devemos comparar o tamanho médio dessas estruturas com a resolução do microscópio, de forma que esse tamanho seja maior que a resolução. Assim, podemos afirmar que sim, os pedicelos são representados na microscopia óptica, mesmo sendo pouco representativos dentro da capacidade de visualização de um ser humano. Dessa forma, para fazer inferências acerca de alterações nos pedicelos, podemos lançar mão de ferramentas de computer vision, o que permitiria fazer afirmações que só seriam possíveis na microscopia eletrônica, ainda nas imagens de microscopia óptica, facilitando e agilizando o diagnóstico das podostopatias em questão. Para isso, precisamos antes de tudo de um banco de imagens que permita o treinamento do algoritmo que buscamos criar. Para tal objetivo, será realizada uma análise manual por 3 pesquisadores das imagens de microscopia eletrônica dos casos de doenças selecionadas do banco de dados da biópsias renais do Instituto Gonçalo Muniz. O nosso objetivo é enquadrar os achados em casos em que há maior desestruturação, acima de 80%, e os casos em que há menor desestruturação, abaixo de 80%, sendo esse um cutoff já estabelecido na literatura. Os nossos resultados incluem dados clínicos como proteinúria, albumina, creatinina e tratamento no momento da biópsia, o número de glomérulos por caso e suas informações morfológicas e uma caracterização demográfica de cada caso. Dentro da nossa coleta, chegamos a um total de 51 casos, sendo 27 do sexo masculino e 24 do sexo feminino. Além disso, destacamos que apenas 5 casos apresentaram proteinúria de 24 horas abaixo de 3 gramas e apenas 2 casos apresentaram albumina abaixo de 2 gramas por decilitro, sendo essas informações pertinentes para avaliarmos a síndrome nefrótica nos pacientes. Dessa forma, podemos constatar que a maior parte dos pacientes apresentaram dados clínicos compatíveis com a doença. Dentre os 51 casos coletados do banco de dados em questão, 7 casos representam alterações histológicas mínimas, 29 casos a GESF, 14 casos a doença de lesão mínima e um caso limítrofe. Estimando, segundo nossos achados, que há 22 glomérulos por caso, teríamos até 1.122 glomérulos a serem treinados pela máquina para buscar a correlação entre a visualização computacional das imagens e as informações a ela previamente informadas sobre nossa caracterização. Dessa forma, a continuidade do estudo permitirá o treino da máquina em si, com as informações coletadas para a posterior avaliação dos seus resultados. Além disso, realizaremos uma correlação completa entre as informações clínicas e demográficas dos pacientes e as imagens histológicas oriundas das biópsias renais correspondentes. Essas são as referências e muito obrigado.